Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica comentada. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Nós temos numa jornada ao longo do livro de Lucas, são 24 capítulos e nós já passamos 2 capítulos. Vamos para o terceiro. Eu quero te convidar aqui, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, dá o teu like no vídeo, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ler as escrituras e amá-las e conhecer assim a vontade de Deus. E esse é o nosso interesse aqui, crescer no conhecimento, na sabedoria diante de Deus, né, na estatura, como nós lemos no final do capítulo 2, tá bem? Então vamos ler hoje capítulo 3, eu vou compartilhar a minha tela aqui do aplicativo, que eu já falei 2 vezes sobre ele, o YouVersion. É um aplicativo para celular, onde tu podes, né, ter várias versões da Bíblia disponíveis a qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, né, acessar. E muito simples. Se tu preferir acompanhar na Bíblia impressa, em papel, muito bem também, sem problema nenhum. Nós vamos começar então aí, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca na Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Olha que interessante, lá no capítulo 1 eu disse na introdução do livro de Lucas, que Lucas era detalhista, né? Ele se apegava a mais detalhes, ele é um médico e ele era mais minucioso. E ele faz aqui uma contextualização em que momento histórico e em que contexto geopolítico, né? Aconteciam essas coisas. Então ele fala aqui quem era o rei, quem era o governador, quem era daquela província, né? E das províncias do entorno. Então ele contextualiza, né? Conceitua muito bem isso. E isso é muito interessante porque a história, né? Os historiadores eles conseguem assim, a partir de evidências, né? Históricas, confirmar esses acontecimentos, confirmar esse momento, né, que as coisas de fato eram assim. Então muito interessante isso, traz um tanto de confiança, né, confiabilidade, credibilidade para o escrito de Lucas. Vamos seguir então. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele procurou, João Batista, né, filho de Zacarias, que nós lemos no capítulo 1. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vou só dar uma parada aqui. João então exerceu um ministério aqui de pregação da palavra de Deus, de arrependimento para perdão dos pecados e de batismo, né? E aí a gente vai ler o que diz no versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz que clama no deserto. João Batista morava e vivia no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olha só, agora João Batista está pregando um arrependimento para perdão dos pecados e um batismo na água. E diz aqui o texto de Isaías que era a voz que clama do deserto, né? Prepara o caminho do Senhor. Quando Zacarias profetizou sobre a vida do filho João Batista, ele falou, né, que ele seria o precursor do Messias. E aqui a gente vê João Batista fazendo exatamente isso, né? Preparando o momento em que Jesus surgiria. E ele já está pregando algo que Isaías disse, né? Toda a humanidade verá a salvação de Deus. João estava pregando aqui um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores.
E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aqui João está denunciando a religiosidade, porque eles dizem, olha, Abraão é nosso pai. E os judeus muitas vezes declaravam, olha, eu sou filho de Abraão, por ser filho de Abraão eu tenho as promessas que Deus tinha para o povo de Israel. Mas João Batista está dizendo, olha, não adianta dizer que é filho de Abraão, mostra uma vida coerente com isso, né? Com as promessas que Deus tem, com os mandamentos de Deus, uma vida, como ele diz ali, deem frutos que mostrem arrependimento, né? E não se orgulhem de ser filhos de Abraão. É isso que ele está dizendo. E quando ele fala o machado está posto à raiz das árvores, né? Ele está dizendo que toda árvore que não der bom fruto será cortada. É exatamente sobre isso, né? Que a vida tem que ser coerente com aquilo que se está professando. E aí eles perguntam, no versículo 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos eram cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. E os publicanos, eles eram muito mal vistos pelos judeus. Os cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então, esse simples fato já fazia com que o judeu não gostasse do publicano. Fora isso, os publicanos ainda eram normalmente desonestos, cobravam mais impostos do que o exigido e eram corruptos, né? Ficavam com o dinheiro do excesso do imposto. Eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? E aí por isso que João diz isso aqui, ó. Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Ele não condenou o fato deles cobrarem impostos para os romanos, mas ele disse, não cobrem nada além do que foi estipulado. Nada para vocês, não corrupção. Então alguns soldados vieram perguntar, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Por quê? Também algo ligado à corrupção, né? Extorquir, acusar falsamente para obter provavelmente o benefício próprio. Então descontente-se com o seu salário. Vocês estão trabalhando para o imperador, trabalhem para ele, vocês recebem salário, mas vivam com isso. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu batizo-os com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Olha a humildade de João, né? E o anjo disse que João seria grande entre, né? Seria alguém grande diante de Deus. Então ele diz, olha, eu sou tão pequeno que não sou nem digno de desamarrar as correias das sandálias, né? Lá nos pés. E ele diz assim, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aqui faz uma alusão já àquilo que ele falava antes, né, do machado que corta a árvore que não dá fruto, né? Então, olha, ele limpa ele junto o trigo, mas a palha ele queima, né, no fogo que nunca se apaga, falando de Jesus. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do seu próprio irmão, né, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Né? João denunciou aqui como profeta. João foi o último profeta, dá para dizer assim, do Antigo Testamento. E durante um bom tempo em que houve um silêncio, né, que a gente diz na Bíblia, né, do último profeta até a vinda de João Batista, ali passou-se 400 anos, né, sem palavra de Deus, e aí aparece João Batista, né, o último profeta do Antigo Testamento, e aí inaugura a era de Jesus, né. Por isso o povo também tinha uma expectativa muito grande do que estava acontecendo, e João exercia um ministério profético, né, ele apontou aqui o pecado, o desvio, né, de Herodes, e o Herodes não gostou disso. Herodes tinha poder, então Herodes queria prender João na prisão. Versículo 21 vai falar um pouco sobre, a partir daqui, o batismo de Jesus e também a sua linhagem, né, a genealogia. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz:
Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E aqui vai falar agora então a linhagem de Jesus, né? A partir da família de José. E por que isso é importante? Apesar de José ser o pai, né, adotivo de Jesus, digamos assim, porque Jesus foi concebido através do Espírito Santo, né, sobre Maria. José é pai de Jesus, pai terreno de Jesus, né? Então aqui vai vincular José, vai vincular Jesus e José à linhagem de Davi. Havia uma profecia, né, que seria o filho de Davi. Então a gente vai confirmar isso agora. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, e aqui a gente chega em Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Chegamos em Abraão, né? Ao qual Deus disse, né? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar e vou fazer de ti uma grande nação, que é a origem do povo de Israel. E aí mais para trás, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Findando a genealogia aqui, então, voltando até Adão, primeiro homem criado, filho de Deus. Deus criou Adão. Muito interessante. Os judeus dão bastante importância para a genealogia, né? E aqui a gente vê uma série de coisas interessantes com relação à genealogia de Jesus partindo de José. Esse foi o capítulo 3 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E eu te convido a continuar com a gente no capítulo 4 e nos próximos que vão seguir na nossa leitura bíblica comentada. Fica aí, acompanhe os próximos capítulos. Até mais.